A LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, já está em vigor no Brasil e tem uma função clara, que é proteger a privacidade das pessoas. E aí você deve estar se perguntando, pô, Peru, mas o que é que isso tem a ver com minha prática médica? Eu só faço atender meus pacientes, eles falam pelo WhatsApp, eu tenho minha agenda. A realidade é que tem tudo a ver com você. Porque os dados de saúde, eles têm uma classificação especial, inclusive, dentro da LGPD, e são dados sensíveis. E você precisa estar atento às plataformas que você utiliza. E eu vou te mostrar alguns errinhos simples que os médicos cometem no consultório que podem estar te fazendo infringir a Lei Geral de Proteção de Dados e, claro, a privacidade também do seu paciente. Então, começando com a contextualização, né? A LGPD ela vai regulamentar toda a parte de coleta, tratamento e armazenamento de dados que você vai ter dentro do seu negócio. Então, na prática, ela vai definir que qualquer informação do usuário que ele tiver que consiga rastrear quem é, precisa ser protegida. E aí vai nome completo, CPF, data de nascimento, dados clínicos, diagnósticos prévios, exames que esse paciente possa ter, informações de saúde, hábitos de vida, histórico médico, tudo isso vai cair dentro de uma parte especial da lei, como eu já te falei, que você precisa ter um cuidado especial. Se você não toma conta disso, se você só atende no seu WhatsApp, não tem níveis de acesso, se você manda tudo por e-mail, você pode estar infringindo essas regras e isso pode ter uma consequência não só financeira, mas também de reputação para o seu negócio. E aqui vai um ponto importante. Os consultórios médicos, eles são considerados os detentores desses dados. Se houver um vazamento, você precisa provar que você se protegeu disso. No final das contas, é muito difícil de você evitar um vazamento de dados. Mas o que a regulamentação vai observar vai ser se você tomou medidas para se proteger. Isso é o mais importante, porque no final das contas, Apple, Facebook, Amazon, Google, a gente vê o tempo todo tendo vazamento de dados, nem por isso elas têm implicações tão sérias. Elas levam multas, mas são multas que elas conseguem custear, mas quando a gente pensa no nosso consultório, é muito difícil pagar uma multa de 2% do seu faturamento por ano, que é a multa prevista dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente não está falando só de teoria, eu estou falando de uma multa, eu estou falando de processos por dano moral, eu estou falando de uma quebra de confiabilidade do seu paciente com você. Querendo ou não, você vai ser julgado pelo teu paciente por isso e você corre o risco de perder credenciamento com o plano de saúde, inclusive, se você não tiver esse cuidado com a proteção dos seus pacientes. Então, eis aqui algumas situações do dia a dia que podem estar te fazendo infringir a Lei Geral de Proteção de Dados e você não sabe. Primeira delas, simples aqui, chamar o paciente pelo nome completo. Eu não sei quantas vezes eu já fui no consultório médico e as pessoas me chamaram pelo nome completo. Não pode. Você pode chamar pelo primeiro nome, pode chamar pelo primeiro nome e um sobrenome, mas você não pode falar o nome completo do seu paciente na sala de espera. A segunda coisa é você enviar e-mails ou laudos por WhatsApp ou por e-mail sem ter uma criptografia, uma autenticação de que aquela pessoa que está abrindo aquele arquivo realmente é o dono daqueles dados. Então, aquela questão de, doutor, me manda aqui o laudo pelo WhatsApp. Não pode, tá? Você não deve enviar. Você tem que enviar por e-mail por um sistema especial que vai estar protegido por criptografia. Mensagens de WhatsApp também são uma coisa super perigosa, né? Porque no final das contas, toda a tua equipe muitas vezes vai ter acesso àquele telefone. Então, idealmente, você tem um sistema onde a pessoa ela entra e você consegue saber quem foi que entrou, quem foi que acessou aqueles dados, para que você consiga também rastrear se alguma mensagem foi enviada, quem foi que enviou. Precisa ter como se fosse um blueprint digital, né? Você precisa saber quem foi essa pessoa que executou aquela tarefa ou que falou aquilo com o paciente e que você tenha níveis de acesso. Então, nem todo mundo precisa ter todos os acessos a dados de pacientes. A secretária ela não precisa saber dados clínicos daquele paciente, assim como ela não deve ter acesso a laudos desse paciente ou mesmo relatórios médicos. Caso esse paciente solicite esses dados, você precisa de um sistema para fazer um envio automático ou você mesmo faz o envio. Agora, você pedir para a sua secretária enviar, você está compartilhando com a pessoa que não faz parte do corpo clínico de tratamento daquele paciente uma informação que é sigilosa, sem o aceite desse paciente. Então, ele não assinou nenhum termo, você não tem proteção caso esse dado acabe vazando, como constantemente a gente vê. Então, tem um famoso que vai para um hospital, aí sai o diagnóstico, fulano ficou grávido, isso tudo é muito perigoso. E isso vem de uma falta de cuidado nesse tratamento de dados, esses níveis de acesso, quem acessa o que dentro da sua clínica. E agora o mais importante, né? Beleza, Pedro, eu entendi que eu estou exposto. E eu vou te dizer que quase 100% dos consultórios médicos no Brasil estão expostos à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é que você pode fazer para que você hoje já consiga ter uma melhor segurança no seu negócio? Idealmente, você deve contratar uma empresa que faz uma coisa chamada de DPO, né? Que é como se fosse um departamento de proteção de dados. Então, essa pessoa ela vai olhar teu negócio, vai ver quais são os sistemas que precisam ser utilizados, mas no final das contas isso é caro às vezes e é inviável de você construir no seu negócio. Então, o que é que você pode fazer hoje para poder já começar a se proteger?
Então, a primeira coisa é que você precisa justificar por que você está coletando cada um daqueles dados. Na medicina, a gente vai ter o prontuário, a gente vai ter algumas informações de cadastro do paciente, mas você precisa ter uma base legal para isso. Precisa ter um termo de consentimento. O paciente ele precisa permitir que você utilize alguns dados em algumas circunstâncias. E como eu te falei, você tem níveis de acessos diferentes. Então você tem um sistema na clínica, a sua secretária não precisa acessar tudo. Não são todas as informações. Então você definir quem acessa que parte. E aí quando você fragmenta esses dados, fica mais fácil de você proteger de um vazamento. A segunda coisa vai ser estruturar um termo de consentimento esclarecido, personalizado, não é copiar e colar da internet, não tem validade jurídica, tá? Quando você faz um TCLE, que é um padrãozão, isso, o pessoal da plástica tem muito problema com isso. Diz todas as complicações, aquela coisa inespecífica, não tem validade jurídica, isso várias vezes já caiu no Brasil. Então você precisa botar direitinho por que você precisa de cada coisa, para cada tipo de paciente, cada perfil, e você precisa que ele assine isso antes de você coletar o dado. De nada adianta você ter assinatura depois que você já coletou, isso também não tem uma validade. Então, senta com o teu advogado, organiza isso direitinho, dá uma olhada no seu negócio, vê como as coisas estão acontecendo e veja se essas proteções acontecem. A terceira coisa vai ser investir em ferramentas que são específicas para o setor da saúde. Então, evitar WhatsApp Web, né? Você evitar, às vezes, um Google Drive para você ter informações dos pacientes. Você precisa de um prontuário eletrônico com criptografia, com níveis de acesso. Eu gosto muito do Como para WhatsApp, porque o Como você também consegue limitar acesso de algumas informações. É como se fosse um WhatsApp Web, mas com software por trás, né? E aí, quem faz uma determinada atividade fica lá com o rostinho gravado. Claro, você vai precisar ter um usuário para cada pessoa, né? Se você pegar um usuário só e der para todo mundo da equipe, e aí você não vai conseguir rastrear. Mas se cada um tem um usuário, você sabe quem tomou cada ação, você consegue selecionar quem acessa que parte ali daquele controle comercial, e isso ajuda você a também limitar o acesso às informações completas de cada paciente. A quarta coisa vai ser, uma vez que você descobriu tudo isso, que você entendeu aquilo que você não pode fazer, que você estudou LGPD, que você procurou saber o que deve e o que não deve ser feito, é você treinar a sua equipe. Desde a recepcionista até o médico, tá? Se você tem outros colegas que atendem contigo dentro do seu negócio, é importante que todo mundo tome conta. Se alguém aluga uma sala no seu consultório e ele vaza dado, tá naquele ambiente, você pode ser corresponsabilizado, você pode ter problemas. Então é importante que você tome conta de tudo que está acontecendo debaixo do seu guarda-chuva. E aí, para isso, você vai ter que ter conhecimento em primeiro lugar e depois você vai precisar treinar a tua equipe, o teu time, para que eles consigam executar isso da melhor forma e da forma mais segura também para o seu paciente. A quinta coisa, e isso ninguém faz, eu sei que ninguém faz, é você ter um canal onde você permite que as pessoas acessem essas políticas de privacidade de dados, né? Seja no seu site, seja um e-mail exclusivo para alguém revogar o acesso, por exemplo. Parece algo simples e que ninguém usaria, mas só o fato de você ter já te ajuda bastante nesse controle. Então, o paciente não quer mais que esse prontuário seja vinculado, ele quer tirar esse prontuário de alguma forma de lá ou restringir o acesso, você vai ter um canal específico para ele poder fazer essa solicitação. Ele quer pedir um laudo, quer pedir alguma coisa, peça e solicite que ele solicite por e-mail, e aí você vai ter um e-mail específico que vai enviar, onde apenas algumas pessoas terão acesso a esses documentos. Idealmente sendo um sistema, no melhor dos mundos sendo um sistema. Mas se não puder, que sejam só algumas poucas pessoas de confiança e que tiverem assinaladas lá no termo de consentimento que terão acesso a isso, para que você consiga se respaldar. Então, você fazer esse cumprimento depois dessa conversa inteira, não é apenas um custo, não é só contratar um DPO, não é só você fazer treinamento de equipe, contratar um advogado, ele é um investimento na sua própria marca. Mostrar que você se preocupa com dados e que você tem processos bem definidos dentro da sua clínica, mostra maturidade de negócio. Quer dizer que você não tem um consultório mais amador, ou que você tem ali uma clínica amadora, que você tem um negócio feito de forma profissional e pensado para proteger as pessoas que estão utilizando os seus serviços. Isso traz confiabilidade, isso mostra profissionalismo, isso te ajuda, claro, a você construir uma reputação mais sólida dentro da sua região. Particularmente acredito que esse é um tema importante, é muito negligenciado, é importante que você tenha contato com ele, entenda mais ou menos do que se trata, comece a atuar e a implementar algumas coisas dentro do seu negócio aos poucos, né? Porque eu sei que é custoso colocar tudo para rodar, às vezes é inviável do ponto de vista logístico, mas é importante que você tenha essa preocupação, que você saiba o que está acontecendo e que você se proteja na medida do possível para que eventualmente não apareça alguém e faça uma denúncia e aí você vai estar em maus lençóis, né? A multa não é pequena, 2% sobre faturamento anual não é pouco. E às vezes ele te pega num momento onde você está desprotegido com colchão financeiro, ou às vezes você está fazendo expansão. Então isso pode ser um problema sério para você, fora gasto com advogado e etc, etc. Então, se você achou que esse tema foi útil,
um pouco fora da parte comum do marketing, mas igualmente importante. Não se esqueça de compartilhar com um colega que pode se beneficiar de mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e de deixar alguma dúvida aqui embaixo que você tenha sobre a parte de gestão de dados. Eu vou estar à disposição para poder te responder e te ajudar da melhor forma. Não sou especialista nisso, tá? Não é minha especialidade, mas posso te trazer algumas informações adicionais aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.